in the air. Olá amigos, hoje pretendemos falar para vocês da famosa Batalha de Dien Bien Phu, no Vietnã, que mudou os rumos da história no século XX. Mas para entendermos bem essa história, precisamos voltar ao século XIX, em plena expansão da Revolução Industrial. Ela estava a todo vapor. E as potências industrializadas, Inglaterra, França, Bélgica e Estados Unidos, precisavam buscar matérias-primas. Aonde elas estavam disponíveis? Na Ásia e na África. E assim começa uma corrida neocolonialista. Em busca de matérias-primas, em busca de reserva de mercado para os seus produtos industrializados. Eles queriam manter aquelas colônias conquistadas como um lugar para poderem vender tranquilamente os seus produtos. Também como um lugar para aplicar excesso de recurso financeiro, fazer o valor do capital aumentar. E, por último, mandar para fora das potências europeias, principalmente, o excesso de pessoas. Naquela época, nascia muita gente na Europa, diferente de hoje. Bem, essas pessoas causavam problemas dentro da Europa, precisavam ser mandadas para fora. E ainda por cima contribuíam para aumentar a produção nas colônias e manter as colônias sob controle. Então, que método se usou para poder conquistar essas colônias? Primeiro, eles chegavam num lugar, num porto, e faziam comércio. Gradativamente iam enviando missionários, depois tropas e depois os seus colonos. Dessa forma, controlavam vastas regiões. A Inglaterra praticamente controlou a África de forma contínua, terras contínuas do norte até o sul. E também grandes extensões da Ásia. Muito bem, meus amigos. Dito isso, vamos partir então para a Península da Indochina e mais especificamente para o Vietnã. Vamos lá? A França havia conquistado a Península da Indochina, localizada ao sul da China, e ali estava o Vietnã, o Laos e o Camboja. Na Segunda Guerra Mundial, os japoneses aproveitaram a fraqueza da França e expulsaram os franceses da região, dominando assim uma vasta região da Península da Indochina. Aproveitaram para, no ano de 1944, construir um aeródromo que servia para atacar posições na China. Por aqui passava uma estrada muito importante. Aqui temos um vale cercado por montanhas, um rio e a Rota 41. Muito bem, quando os japoneses são expulsos da Indochina, no final da guerra, os franceses voltam e aproveitam para dominar novamente a região, mas agora eles enfrentam a oposição dos vietnamitas, que não aceitam mais os franceses dominando a sua terra. E aí estabelece-se uma guerra de independência da Indochina. Nesta guerra vão morrer milhares de franceses e milhares de vietnamitas. Acontece que no ano de 49, a China se transforma na República Popular da China e começa a apoiar as forças de libertação do Vietnã, que agora eram comandadas por Ho Chi Minh e por um professor de história, o general Giap, que de professor de história se transforma em general. Muito bem. Os vietnamitas dominam as regiões rurais do Vietnã e os franceses dominam as cidades, no velho estilo colonial. Desta luta, os franceses percebem que é necessário cortar a logística dos vietnamitas, e esta era a estrada pela qual os vietnamitas recebiam alimentos e recebiam armas da China. Portanto, esta era uma posição estratégica. O general francês Navarre não teve dúvida. Vamos mandar paraquedistas, vamos tomar a região, expulsar o Viet Minh que está aqui e reforçar este aeródromo. A nossa chave para manter a região sob controle
é o domínio do aeródromo. Vamos construir fortificações e assim atrair os vietnamitas para uma luta na qual nós, franceses, somos superiores. Não seremos derrotados por esses vietnamitas que usam chinelos. Para cortar a linha de abastecimento das tropas guerrilheiras do Viet Minh, o general francês Navarre resolve ocupar o vale de Dien Bien Phu, por onde passava a Rota 41. A chave para os franceses seria o aeródromo construído pelos japoneses na Segunda Guerra. Por ali chegavam os suprimentos que vinham desde a China, passando pelo Laos, para os guerrilheiros vietnamitas. Para tanto, no final de 53, são lançados paraquedistas, que rapidamente expulsam as tropas vietnamitas da região. E para proteger a pista, então os franceses vão construindo uma série de fortificações. Aproveitam as colinas e constroem o primeiro forte, Beatrice. E em seguida, constroem Gabrielle. E vão construindo os demais, aproveitando as colinas que há no fundo do vale. Anne-Marie, Huguette, sempre protegendo a pista. Do outro lado, Dominique, Claudine, Eliane e vários quilômetros mais ao sul, Isabelle, que controlava uma pequena pista de aterrissagem, uma pista secundária. Desta forma, os franceses se sentem seguros, colocam na região cerca de 20 mil homens e esperam que os vietnamitas tentem expulsá-los da região. Levam 10 veículos blindados, muita artilharia e muitas tropas francesas e de origem de outras colônias, como Argélia, Senegal, etc. Muito bem, o que fazem os vietnamitas? O general Giap vem, sobe nestas montanhas. A altura destas montanhas varia de 400 a 700 metros. As colinas francesas tinham em torno de 50 a 60 metros. Portanto, estavam no fundo do vale. Os generais franceses achavam impossível colocar artilharia nesta altura, com uma floresta extremamente cerrada, uma floresta densa, uma floresta tropical. Muito bem, o que fizeram os vietnamitas do general Giap? Desmontaram os canhões e subiram peça por peça. Escavaram os flancos da montanha e esconderam os seus canhões. Mas também precisaram transportar de uma distância de 600 quilômetros muito suprimento, munição, arroz, peças de artilharia, morteiros, canhões antiaéreos para derrubar as provisões francesas que vinham de avião. Os vietnamitas, usando bicicletas fabricadas na França e reforçadas por eles, conseguiam transportar até 250 quilos de mantimentos com as suas bicicletas por uma distância de 600 quilômetros, até chegar aqui e serem içadas para cá. Eles próprios se chamavam de pés de ferro. E este foi um feito logístico fantástico, jamais esperado pelos franceses. Além de transportarem essa enorme distância, ainda tinham que carregar tudo para cima e aqui cavar na montanha refúgios para a sua artilharia, para a sua munição e para suas tropas. O que os vietnamitas possuíam em abundância eram pessoas, eram camponeses, que queriam a independência da sua terra. Portanto, com uma frota de mais de 200 mil pessoas, homens, mulheres, transportando, construindo, reforçando, eles conseguiram esconder dos franceses esta artilharia que posicionaram por aqui. Esconderam tropas, mantimentos, artilharia, canhões antiaéreos. E quando os franceses menos esperavam, no dia 13 de março de 54, lançaram o seu primeiro ataque contra a fortaleza de Beatrice, vindo destas duas direções. Artilharia, canhões de até 105 milímetros, que faziam tremer estas colinas,
e em seguida a infantaria avançou e tomou esta colina, que era guarnecida por aproximadamente 370 legionários franceses, ótimos soldados, mas em pequeno número. 2 dias após a queda de Beatrice, Jean manda bombardear Gabrielle. Segue-se a mesma atitude, bombardeio de artilharia e avanço das tropas Viet Minh. Gabrielle cai no dia 15 de março. O comandante da artilharia francesa, um coronel, não conseguindo responder ao ataque da artilharia Viet Minh, ele acaba cometendo suicídio. Pega uma granada e detona contra seu próprio corpo. O que acontecia? Eles não conseguiam enxergar aonde estavam escondidos os canhões vietnamitas. Ele não conseguia fazer fogo de contra-bateria. E a artilharia vietnamita reinou absoluta, exceto por um contra-ataque dos paraquedistas franceses que conseguiram anular alguns canhões antiaéreos que estavam posicionados por aqui, mas a um custo muito elevado. Ainda sob Gabrielle, os franceses tentaram um contra-ataque, usando blindados Chaffee M24, mas não foram bem sucedidos, justamente porque a artilharia vietnamita cobria toda a região. Como os franceses não conseguiam mais utilizar o seu aeródromo, que constantemente era bombardeado pelos vietnamitas, eles tinham que agora vir com os seus aviões DC-3 e lançar de paraquedas. Mas havia um problema: havia artilharia antiaérea dos dois lados, assim como havia obuses dos dois lados. Muito bem, aviões franceses começaram a cair às dezenas. Os franceses mandaram seus caças, os Bearcat, que já conhecemos de um vídeo anterior. Os Bearcats só conseguiam enxergar os canhões antiaéreos quando estes disparavam, e era uma espécie de duelo 1 contra 1. O problema dos Bearcats é que só conseguiam ficar sobre a região por 5 a 10 minutos. Portanto, não conseguiam uma efetividade muito grande. Lançavam napalm, metralhavam, mas a maior parte das suas descargas de artilharia era ineficaz. Muitos dos paraquedas caíam nas mãos dos próprios vietnamitas. Os vietnamitas recolhiam parte da carga lançada pelos franceses. O moral francês foi reforçado quando várias tropas paraquedistas, algumas de legionários, são lançadas. Os franceses que estavam aqui sitiados agora renovam a sua moral e combatem com mais eficiência. Os vietnamitas vão mudando as suas táticas. Agora começam a cavar trincheiras que vêm avançando na direção das fortificações francesas. 2 metros de profundidade e muitos quilômetros de trincheiras vindas de várias direções vão se aproximando gradativamente das fortificações francesas, que mesmo assim continuam resistindo. Bem, no início de abril de 1954, o presidente norte-americano Eisenhower elabora a seguinte teoria, a teoria do dominó. Faz um discurso explicando que não era possível perder a Indochina para os comunistas, porque uma vez que caísse a primeira peça do dominó, todas as demais cairiam até a última. Detalhe, esta teoria também foi aplicada na América Latina. Os Estados Unidos vinham se envolvendo cada vez mais nesta Guerra do Vietnã, que também é conhecida como Primeira Guerra do Vietnã. Chegaram ao ponto de cobrir 80% dos custos da guerra. As tropas eram francesas, mas o equipamento era norte-americano. Ho Chi Minh, o grande líder vietnamita, disse sobre Dien Bien Phu: era como um capacete. Nós estávamos nas bordas e os franceses no fundo. Também a Batalha de Dien Bien Phu acabou sendo conhecida como a última Batalha do Vale. Depois dessa, ninguém mais quis ficar fortificado no fundo de um vale.
Muito bem, amigos, era o que tínhamos para vocês, tentando dar maior profundidade para a história e para a geopolítica. Obrigado, um abraço.